Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais. Na semana passada eu peço perdão a vocês por não ter gravado o Salmo 40, mas eu dei uma descansadinha e essa semana nós retomamos então a partir dele. E vamos então a este salmo, um salmo escrito por Davi, mais um salmo escrito por Davi e também um salmo messiânico. Quando eu falo salmo messiânico, talvez venha à sua mente e você me questione, pera um pouquinho, salmo messiânico? Mas a Bíblia inteira não aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas os salmos, todos os salmos, não vislumbram a glória do Messias, a vinda do Messias? E eu vou dizer para você, claro que sim. Então você imediatamente vai dizer para mim, então, e me questionar, ué, mas se todos então vislumbram a glória do Messias, a vinda do Cristo, então todos são messiânicos. E eu vou dizer para você, claro que não. E vou explicar qual a razão. Na realidade, toda a Bíblia é cristocêntrica e, portanto, os Salmos, os livros, o livro de Salmos também é cristocêntrico, ou seja, ele converge na pessoa do Senhor Jesus Cristo, converge na figura do Messias, na figura do Cristo. Isso é um fato. Mas dizer que um salmo é messiânico é dizer que ele tem uma referência direta de um outro autor bíblico em que explica ou cita esse salmo em uma das explicações em que ele está tratando de Jesus Cristo ou de sua obra. Como acontece com esse daqui. Um pequeno trecho desse Salmo 40 nós encontramos transcrito em Hebreus. Lá o autor de Hebreus, ele cita um pedaço desse salmo e ele explica então esse salmo trazendo um ensino sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma referência direta ao salmo, com a transcrição, com a citação desse salmo e dentro de um ensino relacionado ao Senhor Jesus, a obra do Cristo. Portanto, todos os salmos, eles são sim cristocêntricos, mas nem todos os salmos são messiânicos, apenas aqueles que têm uma referência direta de um outro autor bíblico sobre ele, trazendo um ensino sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos a esse salmo, já que não há mais dúvida sobre salmo messiânico. Esse salmo nós encontramos três partes, e eu divido pelo menos em três partes, você pode dividir em quantas partes forem necessárias para que você o compreenda e que você então o use para o louvor e glória do nosso Deus. Mas eu divido em três e essas três partes que eu quero compartilhar com você agora nesse instante. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 5 e eu encontro aqui então a confiança permanente de Davi em Deus. Confiança permanente em Deus. Davi tinha essa confiança e nós também, como aqueles que são filhos do Senhor, devemos ter essa confiança permanente em Deus. Faço a leitura do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam da mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Então, quando nós olhamos os primeiros 5 versículos do Salmo 40, nós vemos Davi dizendo que a confiança dele é sempre estabelecida em Deus. Então, todos os momentos de perigo que Davi passou, todas as dificuldades, as lutas e também os momentos de alegria, sempre ele estava alicerçado no Senhor. O Senhor é poderoso para nos socorrer e nós devemos saber disso, respeitar isso e não temer então os soberbos e os arrogantes, mas temer a Deus. É Ele quem nos livra, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos sustenta. E quando nós agimos, vemos dessa forma a nossa vida, então nós nos alegramos.
e enxergamos os feitos poderosos do Senhor em nossa vida. Quando nós depositamos a confiança em nós mesmos, nós achamos que as obras maravilhosas que acontecem conosco são nossas, quando na verdade aquilo que acontece conosco de bom é Deus quem realiza. Os livramentos que nós temos é Deus quem providencia, e não nós mesmos. Então, confiança sempre em Deus. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto trata da prática da justiça ao invés de rituais. Versículo 6 ao versículo 10, e eu já faço primeiramente a leitura e depois eu faço as minhas considerações. Versículo 6 ao versículo 10. Sacrifícios e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui, venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Aqui é exatamente o trecho que nós encontramos transcrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 5 ao versículo 9, que eu farei uma breve leitura, uma rápida leitura. Hebreus 10, 5 a 9. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o autor de Hebreus usa esse trecho do Salmo 40 para explicar sobre a obra de Cristo, que é plena, definitiva, e que a partir daquele momento que Jesus realizou na cruz, não há necessidade que façamos ou cumpramos qualquer tipo de ritual para o perdão dos nossos pecados. Temos liberdade, somos livres em Cristo. Para quê? Para vivermos a sua justiça em nossa vida. O capítulo 10 de Hebreus é interessante que você leia, você vai encontrar bastante informação sobre essa obra de Jesus, sobre a justiça de Deus providenciada a nós. Eu faço apenas a leitura, Hebreus 10, versículo 10, alguns versículos aqui. Versículo 10, na qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus feita uma vez. Versículo 12, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, está assentado à destra de Deus. 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Versículo 17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ou seja, Jesus executou um sacrifício definitivo, pleno, para sempre, para aqueles que são santificados. Não há necessidade que nós realizemos obra alguma. Mas Davi, lá no Salmo 40, já tinha, de alguma forma, pela fé, a instrução de Deus e o entendimento, talvez não completo, mas rudimentos desse entendimento, de que a salvação viria de Deus e não do próprio homem. Então, o que nós necessitamos fazer não é ritual ou sacrifício, mas o que nós precisamos é praticar a justiça de Deus. E o que é praticar a justiça de Deus? Viver Jesus Cristo em nossas vidas. E o que é viver Jesus Cristo em nossas vidas? Viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou, obedecer como Ele obedeceu, dar como Ele se deu, se dar como Ele se deu, e testemunhar que Jesus é a justiça de Deus para o homem. O homem não consegue realizar absolutamente nada que possa fazer com que ele se aproxime de Deus. É Deus quem se aproxima do homem por meio do Senhor Jesus Cristo. E mesmo a fé que nós encontramos para acreditar em Jesus e se submeter a Cristo, essa fé também vem de Deus e não de nós mesmos. Terceiro ponto, vamos lá? Consciência de dependência do Senhor. Versículo 11 a versículo 17 do Salmo 40. Faço a leitura. Não retires de mim, Senhor, as suas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os meus cabelos, ou do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração.
Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta. Ao que me dizem, foguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Você já viu que eu esqueci meu celular ligado e está aqui com chamadas tocando. Não há problema, deixa lá. Agora a prioridade são vocês. Então, quando nós olhamos para a última parte do Salmo 40, versículo 11 a 17, nós encontramos a consciência do salmista, a consciência de Davi, da sua dependência de Deus. Eu sou pobre e necessitado, e eu preciso do Senhor, que o Senhor venha em meu auxílio. Assim deve ser a nossa visão como aqueles que conhecem a Deus. Nós não conseguimos realizar absolutamente nada por nosso esforço próprio. Nós dependemos de Deus. E quando se trata da justiça, da salvação dos nossos pecados, Deus já realizou tudo em Cristo e entregou a nós de graça, absolutamente sem cobrar nada, até porque nós não teríamos como pagá-lo. Se você reconhece que é pobre e necessitado de Deus e vive na confiança de que a obra de Jesus é a justiça do Senhor, suficiente e plena para a sua vida, então você é livre. Livre para viver a justiça, livre para viver Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e que você tenha uma ótima semana até quinta-feira que vem com o Salmo 41.